Hoje é dia 10 de agosto de 2020. A gente está aqui no Grupo de Estudos Arte e Filosofia, recebendo o artista plástico e performer Ricardo Maurício Gonzaga para falar sobre o trabalho dele. Então, eu abro agora os trabalhos e passo a palavra para o Ricardo. Eu peço a todos que desliguem os seus microfones para não dar interferência. Tá. Bom, boa tarde a todos. O trabalho começou, eu vou começar falando das primeiras performances, que eu prefiro chamar de inações, né? Hífen, ação, inação. E o trabalho começou em 2001, eu tinha feito uma exposição, que até a Renata escreveu um texto para mim, que eram os trabalhos que lidavam com os ovos, como se fosse o ovo de Colombo, e eu escrevia sempre uma palavra ou duas neles. Eles aparecem no meu Instagram lá embaixo, assim, se vocês quiserem ver, tem umas imagens dos ovos. Eu chamei esse trabalho de objetos reflexivos, ou objetos, né? E esse trabalho, em alguns deles, as palavras que estavam escritas, num par de ovos, por exemplo, tinha um par de ovo em pé e um par de ovo deitado. Eu escrevi as palavras ready-made, não, read-me, handmade. Então, o que estava em questão aí, como a Renata escreveu muito bem no texto, né, era o que acontece nesse jogo do olhar. O que é que se vê quando se olha para alguma coisa ou para alguém? De certa forma, a Renata falava assim no texto, definitivamente, o que a gente vê não é o que a gente vê, meio que contestando o Donald Judd, quando o Donald Judd fala da literalidade do objeto, o que você vê é o que você vê. Na verdade, o que está em jogo no olhar é muito mais aquilo que é acionado nessa negociação do olhar com a coisa em si ou com a pessoa em si, né? Com a pessoa que está sendo vista. Então, de certa forma, a passagem que eu fiz aí, meio que intuitivamente, não tinha muito a consciência de estar fazendo essa passagem no primeiro momento, é que eu entrei no lugar do ovo. Né? Quer dizer, o que me fascinou no primeiro momento, assim, essas pessoas que ficam imóveis na rua, elas estão representando alguma coisa sempre, né? E o que me fascinava nessas presenças imóveis era a própria presença da pessoa. Então, eu resolvi deixar de lado a representação e entrar numa espécie, digamos assim, olha aí, que ótimo. Um deles era esse também, né, que estava escrito, você vê o ovo vê você, né, que fala dessa negociação aí. A Rosalind Krauss, no livro dela, Caminhos da Escultura Moderna, ela analisa a obra de Brancusi e ela fala muito bem dessa pesquisa, né, de como é que o objeto que tem a mesma forma, não sei se vocês estão com o objeto em mente, Madame X, aquele busto que é uma espécie de busto de mulher estilizado, né? Como é que esse objeto muda quando ele é feito em mármore ou quando ele é feito em metal? Então, assim, a partir do momento que ele reflete o seu entorno, quando ele é feito de cobre polido, por exemplo, ele deixa de ser a forma que ele era no metal, na opacidade, e passa a ser uma outra coisa. Agrega todo o ambiente. Então, de certa forma, é isso que eu estava querendo pôr em jogo, né? Quer dizer, o que você vê aí quando você olha para esse ovo? De que esse ovo é feito? De certa forma, uma experiência que aconteceu na vernissagem dessa exposição Objetos Reflexivos ilustrou bem essa situação. Porque a dona da galeria, a marchand da galeria, era uma ceramista. E ela convidou uma série de amigos ceramistas e no final da exposição, da vernissagem, no dia lá da vernissagem, vários deles vieram me dar os parabéns porque os ovos estavam perfeitos. E aí eu ficava pensando assim, depois eu ficava pensando, eu devia ter dito, bem, parabéns à galinha, porque
esse ovo é um ovo mesmo, né, que eu apenas esvaziei, mas ele é um ovo esvaziado, eu botei uma resininha dentro para ele ficar uma coisa mais definitiva. E aí eu percebi, quer dizer, que era exatamente isso. O olhar é induzido a perceber, ao ver algo, né, aquilo que, de certa forma, a palavra está sugestionando esse olhar. Né? Então, as pessoas, naquele contexto, de uma galeria que pertencia a uma ceramista, elas acharam que eu tinha feito muito bem, maravilhosamente bem esse ovo. Aí me deram os parabéns por isso. Então, assim, logo depois, nesse mesmo ano, em 2001, eu fiz uma exposição, uma instalação que eu chamei de Sick Transit, e que tinha uma série de objetos, um retângulo com objetos suspensos, que era um aquário de vidro redondo, com uma bola de soprar, uma bola de encher, o paulista chama de bexiga, né, soprada dentro desse aquário, de modo a segurar o aquário. Né? Você pegava por cima e o aquário ficava suspenso pela bola que preenchia o interior dele. E eu suspendi isso num retângulo e a tendência daquilo, como realmente aconteceu, era cair a partir do momento em que as bolas se esvaziassem. Né? E eu botei uma série de plaquinhas em que assim, você podia não entrar nesse recinto onde esse retângulo com esses elementos estavam suspensos e ver através de uma vitrine. E em cima dessa vitrine tinha uma plaquinha dizendo assim: atenção, essa instalação apresenta uma situação de risco. Entrada apenas com equipamento de segurança, que era o equipamento que eu disponibilizava, e é proibida a entrada de crianças. Bom, da mesma maneira que tinha acontecido com o ovo, e eu botei também as placas em inglês, francês, ao lado da vitrine, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e holandês. Da mesma maneira que tinha acontecido com os ovos, na vernissagem, uma amiga minha chegou para mim e falou assim: vem cá, Ricardo, não vai cair nada, né? Aí eu falei: olha, vai cair, vai cair. Se você estiver ali embaixo sem capacete, a chance é mínima, porque são 42 segundos, eram 42 desses elementos, né? Durante um mês de vernissagem, então a chance de você estar embaixo era mínima. Mas se você estiver embaixo, vai ser um aquário de vidro que vai cair na sua cabeça. Né? Agora, assim, eu dizendo isso para você, eu falando para minha amiga, é mais uma vez eu repetir aquilo que está sendo dito pela plaquinha. Né? Então, assim, você pode acreditar ou não, mas nesse caso aí você pode correr perigo se não acreditar. Então, assim, e de certa forma, quer dizer, esse aparelho aí botava em jogo essas questões. Né? E aí, eu tinha feito umas fotos de divulgação para essa exposição e eu não queria que, mais uma vez, ter aquele trabalho de fazer foto de divulgação para nada ser publicado. Né? Então, eu falei, não, vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Aí eu raspei a cabeça e, antes mesmo da instalação estar montada, eu fiz careca, né? Totalmente careca, fingindo, porque os negócios de vidro estavam a meio metro de mim, assim, e eu fingia, apontava, assim, para o negócio de vidro pendurado, lá com a bexiga, segurando, e deu certo, porque o jornal publicou. E aí me veio a ideia, porque eu estava sempre muito preocupado com o aspecto ético desse trabalho, de por mais que houvesse um perigo mínimo, por mais que eu estivesse alertando as pessoas, por mais... Eu tinha, inclusive, um negócio lá que eu fiz com o advogado falou assim: Ricardo, isso não vai te ajudar em nada. Se alguém se machucar, você vai ser processado. Mas tinha um negócio dizendo: olha, eu aceito... Enfim, a pessoa assinava para entrar. Né? E aí eu falei assim: bom, já que eu estou propondo risco para as pessoas, eu vou assumir o risco para mim mesmo. Então, no último dia da exposição, eu fiquei na parte de baixo desse retângulo com as coisas suspensas, tinha um tapete de borracha
bem embaixo na projeção, e escrito dos lados, não ultrapasse. Né? E aí eu resolvi ficar em pé lá durante 1 hora e eu filmei de 2 pontos de vista diferentes. Do ponto de vista da vitrine, ou seja, da pessoa que não quisesse entrar, e uma amiga minha com uma câmera digital ficou do lado de dentro, filmando, andando em torno de mim. E eu fiquei 1 hora parado lá nessa situação, já com essa calça preta e essa camisa branca que eu costumava usar. E aí passei a usar sempre, a partir daí, e passei a manter a cabeça raspada sempre, durante 7 anos. O que eu estava pretendendo aí com essa, com essa imagem? De certa forma, era produzir uma certa impessoalidade, né? Uma espécie digamos assim, de grau zero da pessoa, da persona pública. Uma espécie de ícone o mais neutro possível. E aí, de certa forma, ao me colocar nessa situação, que variava de acordo com as circunstâncias, com os contextos, eu botava em jogo assim aquilo que pode ser percebido pelo outro em relação àquela figura que está ali parada, que existe, né? Mas existe agora, por assumir essa imobilidade, num modo de ser diferente desse nosso, né? Desse ser semovente que está sempre em trânsito no mundo. Né? Então, assim, era uma espécie de laboratório da presença, digamos assim. Né? Quer dizer, o ovo, essa figura do ovo em pé que eu tinha trabalhado anteriormente, passava a ser substituído pela minha figura em imobilidade. Né? De uma maneira que, assim, de certa forma, a questão que eu estava querendo colocar, e por isso que eu chamei a série de Read Me, Ready Me, né? É assim, problematizando, deslocando um pouco o problema do Duchamp, do ready-made. Bom, se o Duchamp diz, bem, o artista agora ele não precisa mais fazer o objeto, e ele coloca o problema, se o artista desloca, apresenta um determinado objeto e diz, isto é arte, como é que funciona agora o dispositivo do juízo de valor em relação a esse objeto? Aquela coisa que o Thierry Ledoux depois vai escrever naquele texto Kant depois do Duchamp, né? Que incide sobre o juízo de valor. O juízo de valor agora na contemporaneidade, o Ledoux vai dizer assim, a gente vai deslocar o isto é belo para isto é arte, e continua sendo um juízo de valor, e depende de que alguém diga, isto, concorde, aceite que isto é arte, essa proposição do artista. Bom, então, assim, se os processos da arte contemporânea, passando por Pollock, por Alan Capro, chegaram nos anos 60 a esse lugar que eu considero hoje em dia como sendo o lugar de literalização final, digamos, do objeto de arte, que é o corpo do próprio artista, então agora se confunde esse objeto de arte com essa, não é nem o corpo do artista, com a presença do artista, com o corpo presente do artista. Ou seja, é meio um oxímoro, né? Quer dizer, se eu for artista, isso é arte, e se for arte é porque eu sou artista. Então, eu estou me colocando em situação e apresentando essa situação para o outro. De certa forma, todas as vezes, as melhores respostas que eu tive foi quando eu fiz isso em via pública. Né? Por exemplo, eu fiz, né, lá na Fernando Ferrari, e aí tinha sempre esse diálogo também com quem fotografava, muitos alunos meus fotografaram, filmaram, e depois alguns artistas também participaram, como o Fernando Augusto, lá na passarela da Fernando Ferrari, participou comigo. Ele tinha dito que queria participar e eu não sabia muito como incluí-lo. Até o dia que eu estava passando embaixo da passarela da Fernando Ferrari, em Vitória, e tem uma coincidência, porque o meu endereço no Rio era Fernando Ferrari, e eu trabalho na UFES, que é Fernando Ferrari, e na frente do edifício no Rio tem uma passarela,
na frente da UFES tinha essa passarela que ia ser demolida. Aí eu falei, eu tenho que fazer na passarela. Aí eu falei, Fernando Ferrari? Ah, vou convidar o Fernando Augusto. Aí o Fernando Augusto foi comigo, né? Isso foi em 2007. E depois da passarela ser demolida, em 2011, eu fiz no mesmo lugar onde a passarela existia. E aí eu perguntei para um outro colega meu que tinha me convidado, o Cirilo, que é coordenador do mestrado lá do programa que eu dou aula, na UFES também. Eu falei, que dia vai ser, Cirilo? Ele falou assim, vai ser dia 11. E eu sabia que ia ser dia 11, porque o congresso era dia 9, 10 e 11. E, então, 11 de 2011, que são umas coincidências doidas que recorrentes nesse meu trabalho também. Nem sei se a gente vai ter, eu nem sei muito o que dizer sobre essas recorrências. Essas são recorrências que envolvem nomes de pessoas, nomes de lugares, números. Isso é uma coisa assim, eu não tenho o menor controle aqui sobre isso. É como se o trabalho em si, eu estivesse indo para um lugar em que essas coisas acontecem. E elas não param de me surpreender, né? E o detalhe, quando eu fiz de novo no lugar, lá na Fernando Ferrari, 4 anos depois, esse dia 11 de 11 de 2011, teve uma greve de ônibus. A Fernando Ferrari, hoje em dia, é uma rua que tinha sido ampliada, por isso a passarela tinha sido demolida. Teve uma greve de ônibus, então a rua Fernando Ferrari, que é uma rua que passa, que os carros passam numa velocidade tremenda, ficou interditada, com carros praticamente estacionados de um lado e sem carro nenhum do outro. Então, o ponto de ônibus onde eu fiz, na frente do qual eu fiz, tinha assim, 40 pessoas. E aí, lá pelas tantas, um sujeito gritou assim, você morreu em pé, é isso? E aí isso é que é fascinante, porque assim, você escreve uma tese de doutorado falando da imobilidade, da relação com o fotográfico, do luto na fotografia, e de repente um cara que está parado no ponto de ônibus fala, você morreu em pé, é isso? Né? E você fala assim, então, olha que legal, porque não precisa passar pelo discurso da arte, o cara não precisa saber quem é Marcel Duchamp, o cara não precisa saber que eu estou aludindo né, ao modo de ser, aquela coisa do Heidegger, né, do modo de ser desse ente que nós somos, nada disso. Ele vai direto na mosca. Você morreu em pé a isso, e a estranheza vem da imobilidade. Né? Aí, em outros momentos, aconteceram coisas assim, na França, por exemplo, o Miro, que é meu colega agora de departamento, um artista de vídeo lá de Vitória, que estava fazendo mestrado em Grenoble, ele filmou e fotografou para mim. Aí passou um senhorzinho e falou, você tá manecando, não? É um boneco, não? Aí eu miro, não, isso aqui em persona. Oui, oui. Aí quando eu fiz numa Bienal de São Paulo, na terceira ou quarta Bienal de São Paulo que eu fiz, uma senhora passou na minha frente, ficou parada, aí apareceram 2 rapazes assim, que não conheciam ela, e ela virou e falou para eles assim, é de verdade? Aí um dos garotos falou assim, a senhora não está vendo? Não, eu sei, mas é uma pessoa. Então, assim, é o ovo, gente, aquela coisa do ovo, do ceramista, né? A pessoa pode olhar, se aproximar de você e ver que... Mas ela não acredita no que ela está vendo, porque naquela situação ali pode ser alguma coisa tão bem feita que confunde a percepção dela e ela fica na dúvida se é de verdade ou não. Aí, a outra coisa também é esse caráter que eu chamei de cavalo de Troia, né? Que são esses momentos em que eu, de certa forma, eu estava brincando outro dia com o Ifta Peled, meu amigo, meu colega lá da UFES e de grupo de pesquisa, é um artista da performática também. Eu estava dizendo, ele tem um projeto agora no espaço que ele tem em São Paulo, Contemporão SP, e a gente estava conversando, ele me pediu umas fotos dessas da Bienal, e eu falei assim, Ifta, eu participei de 6 bienais de São Paulo. Uma, inclusive, ele fez as fotos com os meus outros colegas lá, o Carlos e o Marcos. Eu falei assim, eu participei de 6 bienais de São Paulo, sem nunca ter sido convidado. Porque tinha aquela coisa assim, eu ia lá e fazia. Aí, quando eu fiz
perto da instalação do Nuno Ramos, tinha tido um negócio do urubu, um cara tinha cortado a tela do Nuno Ramos, aí o segurança chegou perto de mim, eu falei, hoje eu vou ser impedido de ficar aqui. Mas ninguém pode me impedir, porque eu não estou fazendo nada, né? Então, lá pelas tantas, as pessoas começaram a se amontoar em torno, eu falei, ih, dançou, vamos me mandar parar. Mas não mandaram. Eu não estou fazendo nada, eu só estou parado, né? Então, de certa forma, é uma coisa assim, voltando ao Thierry Dedouve. O Thierry Dedouve coloca que para aquele juízo de valor ampliado e deslocado, que vai do isto é belo para a arte contemporânea agora, e indaga se isto é arte, o Dedouve diz, precisa de 4 elementos. O artista, o isto, que é designado como arte, alguém do outro lado, que diz, sim, isto é arte. E para o Thierry Dedouve, uma instituição. E, de certa forma, essa coisa de pensar a Bienal, por exemplo, que eu chamo de cavalo de Troia, é meio isso, olha, eu fiz. Ah, mas você fez, mas não fez. Porque não é a instituição Bienal de São Paulo que te convidou. Não foi o curador da Bienal de São Paulo que pediu para você fazer, te convidou Sim, mas assim, por outro lado, para a gente que é artista, é aquela coisa assim, e aí, eu vou ficar esperando? Não, eu não vou ficar esperando, eu vou lá e faço. Então, assim, a série, a série, ela lida com essa, digamos assim, com esse alinhave, né? Quer dizer, ela meio que ela é autogenerativa, né? Num primeiro momento eu não pretendia que ela virasse série, aí assim alguém me chamou para fazer num segundo momento, aí num terceiro momento apareceu uma exposição de colegas meus do doutorado e a disciplina que eu estava fazendo, os trabalhos eram vistos nessa exposição de mestrandos e de doutorandos, mas eu estava entre o mestrado e o doutorado, então eu resolvi fazer, e aí chamei de cavalo de Troia, entrei em diálogo com alguns dos trabalhos da exposição, e aí a série acabou, digamos assim, adquirindo uma dinâmica própria, né? A cada momento que eu refazia, que eu fazia uma atualização, digamos assim, ela acrescentava. Espera aí que eu estou com um cachorro aqui, querendo carinho. Deixa eu tirar ela aqui um pouquinho. Eu atualizava, às vezes com dizeres na camiseta, que faziam referência a esse momento, a esse novo contexto, a essa nova situação, né? Números também que eu lidava com a partir dessas coincidências que eu ia percebendo. E, basicamente, é isso. É pena que eu não estou aqui, eu estou sem o PowerPoint, porque facilitaria vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver algumas imagens também no Insta. Eu estou acompanhando aqui no Instagram. Eu não estou conseguindo ver porque eu estou no celular. Eu vou botar uma imagem que eu consegui baixar aqui do Instagram, mas eu até ia te pedir também para você falar um pouco desses trabalhos, que são aquelas... Dá para ver aqueles achados assim na praia. Porque foi a única coisa que eu consegui achar. Ô, mãe, por que você não compartilha a sua tela aí? Boa. Essa tela do celular? Vê se vocês conseguem ver, né? Você diz compartilhar a tela do Instagram, Dan? Exatamente. Aí todo mundo vê, entendeu? Você vai rolando aí, as pessoas veem. Não sei se eu consigo, vou ver. Peraí, deixa eu ver se eu... Tá ótimo. Renato, Ricardo. Bom. Isso já é uma coisa... Tô vendo. Ricardo. Eu estou vendo aqui no Instagram. Eu vou tentar fazer... Era minha? Era minha? Ricardo. Eu queria falar com você, Ricardo. Oi, Cleise, fala. Eu sou ceramista, prazer. Esqueci seu som. Eu tenho um trabalho
isso que você falou, né, da verdade da imagem, né? Eu tenho um trabalho de ovos, feito com vários ovos de cerâmica, com tamanho que eu apresentei no Parque Lage. Eu fui aluna lá da Iólia de Freitas, foi um trabalho apresentado lá. Só que são ovos gigantescos, muito fora da normalidade, mas as pessoas olham e perguntam se eles são de verdade, porque a figura deles é exatamente idêntica de um ovo, o tom da casca do ovo, daquele ovo rosado. E ele não é chapado, ele tem tons. E acontece isso, né? Por mais que as pessoas saibam que o ovo não tem aquele tamanho, a pergunta é inevitável. Porque, de certa forma, quer dizer, o que está em questão aí é a própria noção de realidade, né? Exatamente. Agora, então, que a gente está lidando com esse paradigma, esse novo paradigma das fake news, o Flusser, eu trabalho muito com o conceito do Flusser, de imagens técnicas, e com essa relação do deslocamento do conceito de verdade a partir do momento em que o paradigma da imagem virtual não exista realmente, né? Exista como algo. Isso explica totalmente o próprio ambiente de proliferação das fake news, né? É como o Baudrillard diz, falando sobre o negacionismo do Holocausto, ele diz, o grande problema do Holocausto é que ele não pode ser provado em tempo real. Ele não está acontecendo. Então, aquela coisa do Kurosawa, lá, do Rashomon, das versões, né, de... Peraí, deixa eu... Peraí que eu... vale o fato, vale a versão e não o fato, porque o fato simplesmente não está mais presente no tempo real. Então, o fato precisa ser defendido por novas proposições o tempo inteiro. De certa forma, os museus do Holocausto fazem isso. Quer dizer, como é que não existiu? Existiu sim, você não está vendo? Né? É um pouco a coisa do... Ótimo, agora entrou de novo aqui. Quando eu consigo, eu boto alguma coisa. Tá, entrou só, por enquanto, a apresentação. Não entrou uma imagem? Não, entrou. A apresentação, acho que você não compartilhou, não sei. Agora sim. Essa eu fiz em Grenoble também. Nesse dia foi interessante, porque o professor do Miro, lá, o francês, que estava organizando esse evento basicamente era um evento de trabalhos sonoros, experimentais. E aí estava um frio danado, um frio de 12 graus, eu não tinha certeza se eu ia conseguir ficar tanto tempo em pé ali. Aí o professor perguntou para o Miro, você quer que eu apresente o artista brasileiro? E o Miro falou assim, acho que ele não ia querer, não. E quando o professor francês começou a falar dos trabalhos, eu fiquei torcendo para ele não me apresentar. Porque, de certa forma, se ele me apresentasse, é essa coisa, o estranhamento perde pelo menos metade ou mais do efeito, porque é institucionalizado. É um trabalho de performance, tem um cara parado ali. Então, aqui, assim, essas pessoas que estão na escada ali, o que é isso? Né? O pessoal que está sentado ali no chão, o que é isso? Aquele cara ali parado em pé. Isso é parte de alguma coisa? Isso tem a ver com os trabalhos sonoros que estão sendo apresentados? Né? Então, essa dúvida, essa questão, é que eu acho que é o modo como o trabalho trabalha como arte, né? Assim, sem, digamos assim, sem as intervenções, sem as intermediações conceituais que podem
digamos, dirigir, porque toda vez que eu fazia, por exemplo, eu fiz muitas vezes na Galeria de Arte e Pesquisa em Vitória, e aí as pessoas já sabiam mais ou menos, é Ricardo lá parado. Quer dizer, quando eu fazia uma terceira vez, já sabe, o Ricardo está ali parado, ele vai ficar 1 hora parado. Né? A menos que a pessoa estivesse vendo pela primeira vez, aí podia perguntar, o que é aquele careca ali? Né? Aí alguém ia dizer, não, meu professor, foi meu professor, enfim. Porque tem uma coisa, né, Ricardo? Desculpa interromper, mas eu vou esquecer isso. Que o trabalho, agora pensei isso, nunca tinha pensado. Que o trabalho coloca é que essa intermediação, a gente vive num mundo em que tudo é mediado, né? E quando você está diante de uma coisa que não é mediada, você também gera um estranhamento em você alguma coisa que não é mediada, já que tudo é mediado, né? Então, isso que você falou do professor não te apresentar, quer dizer, você não queria ser... É um objeto direto, compreende? A coisa do objeto direto e do objeto indireto é muito também nessa linha, do que é mediado e do que não é mediado, do que é direto. Não é mediado, por exemplo, pela representação, que é um outro problema aí que eu acho que o seu trabalho levanta, né? E também, quando você estava falando, eu fiquei pensando sobre isso, né? Essa questão do ovo, que a pessoa acha que aquilo é... Será que é um ovo? Quer dizer, será que é um objeto direto? É um ovo de fato? Ou será que é uma representação de um ovo ou uma mímica de um ovo? Né? E aí tem várias coisas, que aí gera também uma ilusão de ótica, né? Também eu nunca tinha pensado dentro do teu trabalho nessa questão da ilusão de ótica, porque a gente pensa no trabalho, é um objeto direto que gera ilusão de ótica. Quer dizer, não devia gerar ilusão de ótica, porque não é da natureza do objeto direto gerar ilusão de ótica. Mas aí, desculpa te interromper, mas aí eu vou ao seu texto. Porque no texto que você escreveu sobre os ovos, que você diz assim, definitivamente estamos imersos, não estou citando literalmente, mas definitivamente estamos imersos num olhar culturalizado. Quer dizer, uma das coisas que me desagradava muito no trabalho, né, por exemplo, um dia nem vou citar o nome, foi uma coisa para mim foi tão desagradável, tão até pesado, uma artista plástica, uma artista performática até que eu conheci bem jovem, e virou para mim e falou nos meninos, nos carecas de São Paulo. Aí eu falei que é um grupo neofascista, isso, de tal maneira, de certa forma, era um modo como o trabalho via ela. Né? E aí eu pensei assim, que coisa boa. Uma das vezes que eu fiz o trabalho, num seminário de arte e educação, uma estudante de arte falou assim, Ricardo, eu gostei tanto porque me lembrou tanto Mayakovsky, Rodchenko, os construtivistas soviéticos, né, Tatlin. Aí eu falei, que bom você está falando isso, porque eu ouvi de uma outra pessoa uma outra... Ela vinculou uma coisa detestável. Mas o trabalho exatamente. Eu não tenho como controlar o modo como sou visto. Então, aquela ideia do ser aí, né, aquela instância do ser com os outros do Heidegger, é um pouco assim, o que eu estava ativando é assim, é o ser enquanto imagem com os outros, ou para os outros. E eu não tenho o menor controle. Eu não tenho o menor controle se as pessoas acham que eu branco. Né? Às vezes, quando eu estou mais queimado, que eu pego... Aí, bom, eu não estou branco, mas o estereótipo, o clichê, é homem branco, essa coisa toda. Então, assim, careca. Então, eu não posso impedir que se vincule essa minha imagem a coisas detestáveis para mim e a outras coisas adoráveis para mim. Né? Então, de certa forma, isso que você falou é assim, a tentativa de criar o ícone é concentrar tudo nisso que você falou, um objeto direto, não mediatizado. A presença.
Então, sair da representação para uma apresentação. Mas esse novo paradigma, esse que o Flusser propõe, que esquece o referente e projeta a verdade numa verdade a ser decodificada na recepção, que eu tenho chamado de propresentação, vai encontrar na recepção o outro da maneira que ele quiser, com os preconceitos com os quais ele queira me ver. Ou seja, não existiria, em tese, nenhum objeto direto puro, né? Não existe essa... Exatamente. Isso é o que eu aprendi com você lá no texto que você escreveu, do objeto reflexivo. Eu já esqueci daquele texto. Renata, você tem que trazer isso dentro da gente, Renata. Eu achei que já estava lá no meu site, porque você diz isso definitivamente, quer dizer, não há olhar fora da cultura. Né? Então, a gente fala muito, eu estava pensando hoje de manhã, a gente fala muito no preconceito, claro, a gente tem que lidar contra o preconceito no que ele tem de pernicioso. A gente tem que combater, né, o mau preconceito e propor as aberturas para novos conceitos. Mas, assim, sem preconceito, a gente não sai nem da cama. Se a gente se comunica, é porque a gente já tem a linguagem, que é, digamos assim, um código que não excede, evidentemente. Né? Então, assim, é evidente que eu vou ser visto ali parado a partir... cada um vai me ver ali parado de acordo com seus acertos culturais, históricos, suas inserções sociais, na relação ou não com a arte, com a história da arte, tudo isso. Gente, bom, isso aí já é outra... perguntar aí alguma coisa, fala, porque eu e o Ricardo, a gente vai ficar monopolizando esse negócio. Não, eu fiquei pensando aqui muito eu achei interessante, porque essa confusão que se pode fazer, né, a respeito do trabalho dele, com outras coisas, eu acho que é essa dimensão de risco que alimenta o próprio trabalho, no final das contas, né, que faz com que o trabalho fique vivo. E eu acho que, às vezes, a discussão sobre a própria ideia de que é uma presentificação, ela é um pouco ociosa, porque o trabalho, ele é o tempo todo representação, na minha visão. Assim, foi representação no momento de produção, né? Ele é em tudo, como a confecção de um texto, né? E ele é representação também no momento em que ele próprio, né, Ricardo, você mesmo tem que falar sobre ele para que ele permaneça vivo. Você tem que mostrar foto, você tem que conversar sobre ele, senão ele não está vivo. Né? Então ele está vivo sempre a partir desse fio, que é o fio da própria representação. Né? Então ele fala dessa ausência inevitavelmente. Eu acho isso muito interessante. Você falou do Flusser, o Flusser fala muito sobre essa relação entre metáfora e vida. Né? Então eu acho isso muito curioso, muito interessante. E lembrou muito do Chan, né? Quando a Renata fala dessa questão da própria ilusão, né? Provocada, né? O Duchamp fez disso no brinquedo da arte dele, o jogo, né, da arte dele muito interessante. Que bom. Obrigado, Sérgio. Eu estou seguindo a pista da Renata, que sempre me falou do Duchamp. Acho que a Maria queria perguntar uma coisa também, né, Maria? Sim, eu queria falar uma coisa. Eu acho interessante, né, chamar Red Me, e assim, um trabalho que parece com o Duchamp, mas é o contrário, né? Porque o Duchamp, ele pega objetos comuns e põe dentro de uma galeria, e você pega o seu corpo e coloca ele em um outro espaço, e aí você faz o que fica parado. E é interessante essa questão quando você traz as diversas leituras que as pessoas têm dessa atuação, porque é justamente bem contemporâneo, né? E me lembrou alguma coisa que eu li no mesmo livro da Rosaline que você comentou no início, né? Quando ela vai trazer o Ready-Made como essa coisa, né, de você subverter a imagem que se tem de algo e a ilusão de que se tem de algo, né? E, bom, você fez isso com o seu corpo, né? Então, eu acho que é bem hardcore. Eu penso muito nessa, quase que uma ideologia mesmo, sabe? Que vai desse... Eu estava
vendo aqui um PowerPoint meu, que eu chamei, um artigo que eu escrevi, que eu chamei de corpo catalisador, né? De certa forma, o corpo, que para mim não é nem propriamente o corpo, porque uma coisa que me incomoda um pouco na performance, na própria história da performance, é essa coisa do corpo nu, né? O fato de eu estar com essa roupa que se repete aí, essa calça preta, camisa branca, bom, tem um pouco a coisa do yin yang, do Mondrian também, do preto no branco, né, desse encontro dos opostos, dessa dualidade, e de uma busca de uma neutralidade, mas tem também uma intenção de que não seja um corpo. Quer dizer, aquela coisa assim, de que eu até escrevi um artigo que eu faço uma crítica sobre o Stellar, aquele artista australiano, né, que manipula o próprio corpo, ou a própria Orlan, também escrevi um outro, falando sobre essa noção de que essa dualidade, essa dicotomia, né, entre ser um corpo, também ser um corpo, ou ter um corpo, que é essa herança, claro, dos gregos, que passa pelo cristianismo, essa dualidade corpo-alma, depois corpo-espírito, e mais tarde corpo-espírito do cartesianismo também. E eu acho que não, quer dizer, a minha visão é mais fenomenológica, né? É uma coisa só, uma unidade. Quer dizer, o meu ponto de vista é aquele do Heidegger, dessa abertura para o mundo que nós somos. Eu não posso ser dissociado do meu corpo. Então, eu estou lá, é o corpo presente. É o corpo presente. Mas é a pessoa, porque a pessoa, até segunda ordem, sem o corpo, ela não está. A gente até pode acreditar em vida além da morte, em fantasma, enfim. Mas, num primeiro momento, não, o corpo é a pessoa. Então, o que eu estou colocando em cena não é propriamente o meu corpo, eu estou lá. Né? Aí acontecem coisas interessantíssimas nesse sentido, porque uma das coisas que, a partir de um determinado momento, eu parei de piscar, por exemplo. Então, começava a escorrer lágrima, né? Dos meus olhos, eu ficava ressecado. E aí eu brincava assim, olha, eu não estou sentindo nada. São lágrimas de crocodilo. É igual a tartaruga lá, que bota os ovinhos e depois cai a água aberta. É para o olho não ressecar. Então, eu não estou sentindo, não estou triste, não estou nada. Mas teve um que eu fiz em frente à Catedral de Olinda, e aí tinha um grupo de moças lá, uma excursão, e tinha uma delas que ficava assim, as outras brincavam com ela, vai lá, Sueli, vai lá, vamos tirar uma foto junto dele. E ela falou, Deus me livre, esse homem aí, eu tenho medo danado dele, se eu chegar perto, ele está parado, vai que ele me ataca. Eu não vou de jeito nenhum, isso é um demônio, meu Deus, não sei o quê. E aí, lá pelas tantas, alguém virou e falou assim, ele está chorando. E eu estava de frente para a Catedral de Olinda, né? Aí a Sueli olhou para mim e falou assim, moço, o senhor está olhando, o senhor está chorando. O que foi, moço? Foi alguma coisa com a sua família? Foi? É alguma coisa com o senhor que o senhor está passando? Eu estava com medo do senhor, agora eu não estou mais não. Aí as outras lá, Sueli, vamos embora, o olho está saindo. Ela, moço, eu tenho que ir, agora eu tenho que ir, mas eu vou rezar muito para o senhor, tá? Aí eu ali, morrendo de vontade de rir, chorando, por outro lado, lágrimas corriam. E assim, não é nenhuma coisa nem outra, é o objeto direto que a Renata falou. É o ser. Mas aquela aí usando outro, né? Tá vendo? Quer dizer, aquela lágrima ali funcionou como um estímulo para uma nova produção de sentido. Eu passei de demônio a santo. Ele não é demônio. Ele é santinho. Está chorando. Ele está então, alguma coisa que se torna compreensível. Né? Tinha muita gente que falava assim, o Ricardo nada, é por isso que ele raspa a cabeça. Você fazendo Tai Chi Chuan, é por isso que ele, não sabe exatamente por quê, mas ele raspa a cabeça porque ele tem alguma coisa a ver com uma arte marcial, são os sentidos que contextualizam, que tiram dessa ansiedade, né, de como é que pode ter alguma coisa que eu não consigo explicar, né, mas que se eu conseguir contextualizar de alguma maneira, por um link, então tudo bem, isso me acalma.
Uma das coisas, o que eu achei interessante desse corpo no espaço é exatamente esse sentimento que provoca no outro tão imediato, né? Diferente assim, de você ver um objeto de arte. Você pensa, olha, vê, se emociona, mas você não interfere tanto na peça como no teu corpo lá parado. E ainda pode surgir outras intervenções, sabe Deus, né? Que esse corpo pode provocar nos outros indivíduos. Como você isso é uma coisa curiosa, porque pouquíssimas... Quando a Renata me chamou para fazer no Puro, lá em Rio das Ostras, que nesse dia um dos meninos lá, que estavam lá no Congresso de Arte e Educação, né, Renata? Um chapéu na minha cabeça, mas, em geral, eu tinha sempre uma certa distância em relação ao corpo. Também uma aluna minha do noturno, de uma disciplina multimeios que eu dava na UFES, era uma enfermeira até, ela veio me dar um beliscão na bunda, assim, mas isso quase não acontece. E aí ela não conseguia pegar a minha bunda, porque a calça era muito grossa e muito colada no corpo. Ela tem uma foto dela tentando assim, me dar um beliscão na bunda e eu lá quieto, né? Eu ia ter que ficar quieto se eu conseguisse. Teve uma... Não sei quem foi, mas teve uma artista performática também. Vocês devem saber disso, que ela fez uma performance totalmente nua, né? E as pessoas poderiam fazer o que quisessem com o corpo dela. Me lembrou um pouco isso, agora que você falou do beliscão na bunda, porque tinha gente que fazia desde carinho no cabelo dela até dava um tapa na cara, entendeu? Variava muito o tipo de reação que as pessoas tinham. A Marina Abramovic, né? No final, a performance terminou na Itália, né? Porque um dos caras lá pegou o revólver e botou um revólver que estava lá e botou na cara dela, né? E aí teve uma briga, porque o outro falou: você vai matar ela? Você vai apertar esse gatilho? Então, teve uma briga, e ela disse que ela ficou um mês para se recuperar, né? Mas, em geral, em relação ao meu trabalho, houve sempre, era como se houvesse uma certa aura, assim, né? Quase nunca me pegaram, né? Teve um dia também, nessa outra vez, na segunda vez que eu fiz na Fernando Ferrari, depois que já ela, alguém pegou na minha mão, assim, depois é que eu fui ver no vídeo, né? Alguém pegou na minha mão e falou assim: eu pensei que você fosse uma intervenção urbana. Aí depois eu fiquei pensando, bom, chegou à conclusão que não era. Depois eu pensei, será que era aquela coisa de achar que eu não era de verdade? E aí a coisa coincidências fascinantes. Depois que eu fui ver o vídeo, eu vi que a pessoa, que era uma mulher, que me pegou na minha mão, e ela estava de calça branca e camisa preta. Isso é uma coisa impressionante, assim. Esse negócio dos números, dos nomes, das coincidências, é um negócio que fascina, porque para mim é completamente inexplicável. Esse é um trabalho que eu voltei a fazer, isso aí já é uma outra coisa, né? E eu fazia nos anos 80, eu cheguei a fazer uma série, expus numa exposição chamada Novos, em 88. Eu quase não entrei nessa exposição, porque eu achei que eu já era velho, que eu tinha 30 anos. Aí o Ivo, que era meu amigo, levou meus slides lá, e o Ronaldo Rego Macedo, que era o curador, gostou. E aí, de um tempo para cá, eu estou nesse lugar aqui, em quarentena, meio na beira da praia, eu voltei a catar essas madeiras e esses pedaços de plástico, e eu tenho chamado de haikais esses trabalhos, né? E são trabalhos, às vezes não, aquele outro lá tem mais elementos, mas os haikais mesmo, eles têm sempre 2 pedaços, geralmente de madeira, e um terceiro elemento icônico de plástico, quase sempre.
E aí tem toda essa coisa com o processo também, com essa coisa da andada na praia, de catar as coisas. Às vezes fica tão pesado que eu tenho que me abandonar e vir buscar uma parte no dia seguinte, porque são quilômetros de andada, né? E aí eu vou produzindo esses matches, né? Essas combinações. Em geral, eu produzo os matches com esses dois pedaços de madeira e depois entra um elemento de plástico, né? Aqui é um elemento, uma palavra, né? Mas tudo do jeito que eu encontro. E geralmente tem uma coisa muito que eu gosto muito também. Lá no Instagram, se vocês quiserem entrar, eu tenho postado as coletas. Então, coleta do dia 25/6. Aí eu organizo de uma maneira mais ou menos construtiva, assim, fotografo e posto, né? E tem uma coisa interessante para mim, que eu acho interessante, assim, é que muitos desses casamentos, desses saikais, desses 3 elementos, foram encontrados no mesmo dia, assim, sabe? Às vezes não, às vezes fica faltando um terceiro elemento, o elemento de plástico, o elemento icônico, que vai aparecer 2 semanas depois numa outra coleta, né? Ricardo, esses trabalhos aí, eu gosto muito, sempre gostei muito desses trabalhos de assemblagem que você faz. E, aliás, todos os teus trabalhos têm um humor, né? Tem um quê de humor assim, muito forte, que é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, quando você fala e explica, eu acho engraçadíssimo. Não sei se todo mundo acha, mas eu acho hilário várias cenas dessas, entendeu? Das descrições das cenas. Essa história das coincidências, né? Aliás, vale lembrar a coincidência que aconteceu recentemente com a gente, né? Porque você pensou em mim e eu te liguei, não foi? Foi. Para te chamar. Mas sabe o que eu acho? Só uma parte. Dia 10 anos. Fala. Só uma parte. É que eu acho que o que a gente chama de coincidência são, eu não sei exatamente o que, né? Algum tipo de magnetismo que a gente não controla e que a gente não entende o porquê, mas eu acho que há alguma coisa coordenando isso, ou produzindo, sabe, esses encontros, essas relações. E essa questão do humor, eu acho que você podia falar um pouquinho também disso. Tá. O humor, às vezes... Permeia todos os trabalhos. Eu vejo em todos os trabalhos, inclusive nas performances que parecem muito sérias e tal, mas tem um quê de humor ali também. Às vezes o humor, você estava falando, eu estava pensando, por exemplo, aquele último trabalho que você mostrou dos triângulos de madeira, né? Às vezes o humor está no título, né? Aquele trabalho eu chamo Children of the Pharaoh, né? Crianças do Faraó, né? Então, o tipo de alusão, eu gosto muito assim. Por falar nisso, eu tive uma confirmação hoje, estou trazendo em primeira mão para vocês, é que o meu livro de contos foi aceito para publicação no edital Cult em Vitória. Que bom, então, e uma das coisas que acontecem nesses contos, muitas vezes, é uma certa incompletude. Eu me lembrei um pouco, pensando nesse Crianças do Faraó, porque é como se acontecesse assim, você que está lendo o conto, passa por uma brecha de uma situação e vê aquela cena que vai continuar, mas você não viu nem o antes nem o depois, você só entrou em contato com aquela brecha, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto e que eu acho que, de certa forma, tem um certo humor nessa abordagem também, né? Aí, por exemplo, em alguns momentos, esse humor é um pouco mais nítido. Por exemplo, se você descer mais, Renata, tem um trabalho bem mais no Instagram, tem um trabalho lá embaixo que aparece o robozinho de Guerra nas Estrelas, o C-3PO. Não é o R2-D2, o C-3PO.
lá embaixo, assim, e que é um trabalho que lida muito com esse humor, de uma maneira mais explícita com o humor, né? Esse aqui também. E tem uma coisa, assim, que como eles são trabalhos construtivos, né? São trabalhos construtivos, a gente não associa muito humor ao construtivismo, né? Não tem, você vê que o construtivismo é um movimento muito sem humor, né? E aí você faz esses bonequinhos, e os bonequinhos eles dialogam muito bem com as outras partes do conjunto, né? Eles... A ideia a ideia dos elementos de plástico, né, é que eles funcionem como ícones, né? Ou seja, trazendo a carga de significação que antecede a minha utilização, né? Quer dizer, ele já vem com tudo. De certa forma, é uma utilização pop, né? Claro. Por isso é que eu chamo de pop creatus. Porque ao mesmo tempo que o bonequinho, por exemplo, nem você, Renata, mas para quem é da minha geração aí, esse bonequinho que está aparecendo aí, era um negócio de uma propaganda de óleo de carro, chamada Bardal, que tinha uma gangue. E eu achei na praia, não sei como é que isso vai aparecer 50 anos, 60 anos depois, né? É dos anos 60. Esse negócio eu não acreditei quando eu vi, né? Eu falei, pô, e ele está sem cabeça. Então, de certa forma, sim, mais uma vez aquela coisa, se você viu o Bardal, se você sabe, se você identifica, se você não identificar, é só o que é, né? É só a literalidade daquela presença. É um corpo sem cabeça, de um bonequinho. E contextualizado por esse povo, contextualizado por essa relação que espacializa um lugar, né? É como se fosse um encontro de duas retas, né? Então, esse é um trabalho mais bidimensional, tridimensional, ele fica em pé em si, ele fica em pé por si, né? Sem precisar ser apoiado na parede. E aí, quando o ícone entra, esse povinho, que é uma forma de... há uma produção de uma circunstância. Mas, assim, ele continua sendo... É a maneira como eu lido com o aspecto figurativo do trabalho de uma maneira pós-pop, né? Quer dizer, ele não deixa de ser o que ele é na literalidade dele, no tamanho que ele tem, na cor que ele tem, na forma que ele tem, mas, ao mesmo tempo, ele é um polvo. A gente que faz parte dessa cultura olha para ele e vê um polvinho, mas só que dentro de uma outra situação que recontextualiza ele, né? Então, a jogada de toda essa série dos haikais, vocês vão ver também no Instagram, em alguns trabalhos, eu escrevi uns haikais mesmo, o haikai verbal, né, da cultura japonesa. Eu não sei se vocês sabem, são são poemas curtos, de 3 versos, com 5 sílabas no primeiro verso, 7 no segundo e 3 no terceiro. E aí eu me arrisquei a escrever. Tem um que eu chamei de, não sei se vocês viram, Orphan Black, aquela série de televisão que tem uma menina, uma série canadense, viram? Eu não vi não, mas eu sei qual é. Maravilhosa, adorei. Assim, a menina faz 10 personagens. E é uma coisa, dentro da situação da série, tem uma evocação, faz uma alusão à Leda e o Cisne. Então, eu chamei um trabalho aí, que está no Instagram, que é um vermelho, tem uma cabecinha de perfil assim, e uma figura que é uma espécie de cabo de guarda-chuva, que é um cisne estilizado. Eu chamei de Projeto Leda, né? Project Leda. E aí eu fiz o haikai verbal, né? Para ele, que está do lado, que é uma coisa... no Rio Vermelho, distraída ela nada, emerge um cisne. É a mesma coisa que me interessa, que tem a ver com o trabalho do Read Me, Read Me, né? Que é essa transcrição, sabe? Essa coisa de como é que uma linguagem navega do visual,
se hipercodifica, se transformando em palavras, muito na coisa do Flusser, né? da evocação de imagens a partir do texto, né? Então, o programa de tradução, né? de como é que a coisa navega da imagem para o texto, do texto para a imagem, né? É próximo desse aí. Eu curti, eu posso falar rapidinho? Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu curti muito essa coisa desse contraste, dessa oposição entre o material da madeira, né, que é um material natural, é um material que é mais, assim, biológico, né, e com uma coisa que é plastificada, sintética, e que demora muito mais para se decompor, então você tem um contraste numa coisa que está num estágio de decomposição muito maior do que outra, né? Que o plástico vai demorar muito mais tempo para se decompor. E geralmente, por exemplo, esse bonequinho está num estado de decomposição muito inferior ao do pedaço de madeira, né? Eu acho esse contraste bem interessante. E olha, Dan, que esse especificamente, esse bonequinho aí, né, ele devia estar no mar e na praia há muito tempo, porque Pois ele é. fundidinho. Talvez esteja mais tempo que a madeira, mas ele demora mais. E pode ser até uma crítica à questão das coisas sintéticas, né? Tem uma coisa também que, de certa forma, quer dizer, na parte de madeira, né, muitas vezes uma coisa que muito é os elementos de madeira agregarem a própria história, né? Quer dizer, às vezes tem duas ou mais camadas de tinta, às vezes tem pregos, às vezes tem rachaduras, ou tem o próprio corte de como a madeira foi utilizada na situação anterior, antes de se perder no mar, né, e retornar para mim. Então, assim, para mim tem muito uma coisa, para mim, assim, esse período que eu consegui na quarentena, agora eu consegui voltar para Manguinhos, depois de ter ficado no apartamento de novo 3 semanas, consegui voltar, mas não consegui retomar ainda. E que para mim é muito importante, né? Das caminhadas pela praia, sabe? De ir encontrando, ir juntando, aí ando. Aí começo a voltar, catando de volta, aí eu faço pilhinhas. Então, eu reencontrei uma maneira de gostar de produzir objetos, né? Um pouco também num diálogo com a pintura, né? Porque eu não tenho aquela coisa que a Rosalind Krauss tinha aquela aversão à pintura, né? Ela fala, não sei se vocês leram naquele Arte e Ensaios, né? naquele Ela não debate gosta dela. muito, não. Né? Ela não gosta muito, não. Nada. Lembra do debate dela sobre que a Arte e Ensaios publicou dela com o pessoal da Oktober, o Ralph Foster e companhia, e ela dizendo assim, ela fala em pintores crípticos, né, que os minimalistas, que o Judd, por usar o reflexo, na verdade, ele era um pintor enrustido, um pintor disfarçado, um pintor críptico. Eu não tenho isso, pelo contrário, eu acho assim que uma das coisas interessantes na trajetória da pintura, sem que você necessariamente tenha que pegar em tela, tinta e pincel, é que há uma certa genealogia da pintura que faz com que você possa lidar com uma certa pictorialidade presente, por exemplo, nesses elementos de madeira. O que você acha, Renata? Eu acho que tem uma questão da forma, entendeu? Muito forte nesses trabalhos. E eu acho que é isso que faz você associar a pintura. Porque, na verdade, eles não são esculturas, né? Eles são, como se fala isso? Como se fossem relevos, porque alguns deles são até de parede, né? Acho que eu estou vendo um aqui que poderia ser uma coisa de parede. Então, ele fica num lugar ali meio sem muita definição entre a escultura, a pintura, mas ele tem o que eu acho que ele tem da pintura é a busca por uma forma bem resolvida, entendeu? E que você a maneira como você constrói essa forma é com esses elementos
muitas vezes irônicos, muitas vezes alienígenas da pintura, né? Que não são do universo da pintura. Quer dizer, hoje em dia são, né? Depois sei lá, depois de Jasper Johns, qualquer coisa do universo da pintura. Mas, tradicionalmente, não seriam do universo da pintura. Mas a gente vê a pintura aí, porque a gente vê essa busca por uma formalização. Eu acho eles muito formais, talvez essa questão do construtivismo, né, que a gente estava falando antes também, esteja aí nesse... Eu tenho uma coisa para falar. Mas peraí. Ricardo, talvez você queira dar na minha cara depois do que eu vou dizer. Mas eu acho que você tem muita influência na cultura japonesa e eu estou adorando, assim, porque sempre tem as regras, os haikai têm as regras e as coisas têm as regras. Você comentou no Red Me sobre usar a questão do yin e yang. Eu estou adorando, assim, eu queria que você me falasse se é real mesmo. Você vai lá na cultura japonesa, busca o tradicional, subverte ela e traz para cá, ou se é só piração minha porque eu sou nerd. Não, eu até gostaria de ir muito mais, Maria, sabe, do que eu... Agora, por exemplo, o meu filho tem 19 anos, e ele vai fazer teatro e tal, já é ator no colégio, e ele adora linguística, assim, e ele está em outro lugar, agora a gente está quarentenando afastado, e ele me mandou uma mensagem, assim, fascinado. Ele falou assim: pai, vê isso. É uma tabela em que de correspondências entre a língua japonesa e o tupi-guarani. Eu fiquei assim, besta, fiquei impressionado. Falei, cara, o que é isso? E eu e ele estamos com esse projeto de estudar japonês, né? Eu não sei se a gente vai conseguir, porque estudar japonês é difícil, né? Mas eu tenho um fascínio muito grande, assim. Eu acho que, de certa forma, esses trabalhos eles lidam um pouco com essa questão do ideograma também, né? Quer dizer, com esse ponto de encontro entre uma linguagem visual e uma linguagem verbal, né? Em que tem a ver, por exemplo, aquela coisa que o Eisenstein mamou, né? O cineasta, a teoria da montagem cinematográfica, no idioma japonês, né? Quer dizer, uma coisa ao lado da outra, uma coisa junto da outra. De certa forma, eu acho que no meu trabalho na performance, eu também uso muito isso, né? Quer dizer, como é que aquilo que eu estampo na camiseta, aliás, deixa eu aqui, aquilo que eu mas fiz durante anos, né? Aquilo que eu estampava na camiseta produzia um efeito na relação com o que você está vendo, enfim. Né? Porque eu acho assim, eu tenho pouca experiência em relação à arte japonesa, tá? Então já deixo avisado. Mas pelo pouco que eu conheço, existem diversas regras e assim, sempre tem Mas elas são libertadoras, na verdade. O pessoal que é mais assim, não, acho isso muito chato, eu acho que elas são muito libertadoras. E eu vejo esses padrões, assim, sempre duas madeiras e um negocinho de plástico. Aí eu tô assim, gente, isso me lembra alguma coisa, acho que eu já vi isso antes. E aí você falou do yin yang, haikai. Eu, cara, Ricardo gosta de cultura japonesa, ele tá bebendo dessa água, eu tenho certeza. Ou eu tô pirando. Uma coisa, se você me lembrou uma coisa que eu até queria pensado em mencionar, né? É que, de certa forma, uma coisa que me atraiu, por exemplo, na criação da série Read Me, Read Me, e depois a continuidade dela, porque foram 7 anos que eu estava sempre pronto para fazer, porque eu estava sempre de calça preta, camisa branca e cabeça raspada. E aí eu disse, Maria, filma para mim, Dan, Renata, Bonita, fotografa para mim. Entendeu? Aí eu
falava, eu vou fazer agora, eu vou ficar parado ali, vocês fotografam e filmam para mim. Entendeu? E que é meio uma coisa assim, lembra que eu falei que a série era autogenerativa? Era da série produzir a sua própria lógica. E da lógica ir se desenvolvendo a partir da sua existência anterior, como se fosse um ser, né? Essa coisa que o Heidegger fala, do já estar lançado. Ele não chama de passado, ele chama de vigor de ter sido, né? Não passam, as coisas estão na gente, a gente atualiza esse vigor de ter sido em função dos outros para o que falta viver, né? Então, assim, o que eu vou fazer da série até a morte, até eu matar a série, é alguma coisa que foi se constituindo em processo na própria e pela própria dinâmica da série, né? E, de certa forma, eu acho que agora, com os haikais, eu bom, eu estou produzindo um código e agora eu posso operar, eu estou produzindo uma linguagem minha e eu me disponho, não que de vez em quando, por exemplo, a Renata botou um outro trabalho que eu chamei de teatro, chamei de Calígula, que tem 7, 8 elementos. Porque naquele trabalho eu falei assim, cara, nesse aqui, esse não é haikai. Esse não pode ter economia, porque esse tem que entrar mais coisa. Então, esse vai entrar muitas coisas. Mas, assim, quando cai, ficam nos 3 elementos. Então, de certa forma, é uma linguagem que se propõe a ser e você falou, de certa forma, é libertador, porque tem uma coisa no modernismo, que é essa ânsia do novo, né? Essa ânsia de apagar a tradição, e que acabou criando paradoxalmente, a própria tradição modernista. Né? Uma tradição de ser novo. Que tradição é essa? Né? Então, agora, já que esse momento está superado, e, por um lado, a gente vê uma sobrevivência da pintura, uma pintura que dialoga com coisas lá dos anos 50, do século XX, né? Então, assim, por que o artista não pode produzir o seu próprio código e operar dentro desse campo de linguagem que ele próprio pavimentou? De certa forma, eu tenho pensado muito nisso, sabe, Renata, também, como uma espécie de independência, que tem um pouco a ver com aquela noção de cavalo de Troia. Olha, eu não quero ficar esperando que alguém me conceda o direito, seja o mercado, seja a instituição, seja a crítica, de ser artista. Uhum. Entendeu? Por um lado, assim, há 6 ou 7 anos, a Renata tinha comentado comigo sobre as novas mídias e a chance. E aí eu perguntei para ela, mas você está falando do quê? Site? Ela falou, não, tem várias possibilidades. Né? Então, assim, a partir do ano passado, quando eu descobri, finalmente, tardiamente, o Instagram, aí eu falei assim, cara, mas é isso, entendeu? Se eu posso estar apresentando para as pessoas todo dia, a hora que eu quiser, e posso fazer um curto-circuito, tornando público aquilo que eu estou fazendo, né? Então eu não dependo mais. É claro que isso não abole os poderes, o poder da instituição, o poder do mercado, o poder. Evidentemente que não. Né? Mas é um outro poder que o artista passa a ter também, de ser mais dono do seu próprio nariz, né? Essa questão que você já tinha falado antes, que eu tinha até anotado aqui, né? Interrompe esse processo da instituição, o institucional, aquela questão da Bienal que você falou, que você entrou e fez, né? Você cria um curto-circuito da instituição, né? Desse respeito à instituição, tudo isso. E é um fator, assim, fundamental da arte, né? Que tem a ver com uma certa liberdade que a arte demanda, né? E que, de uma certa maneira, foi sendo perdido, como tudo foi sendo perdido, para a institucionalização da vida, né? A vida foi sendo institucionalizada num nível que até mesmo a arte se
tornou... Não que a arte nunca tenha dialogado com a instituição, porque sempre dialogou, ou pelo menos durante muitos anos dialogou. Mas essa liberdade que a gente pressupõe ser necessária para a própria produção do objeto de arte, ela vem se perdendo muito, né? A partir do momento em que a instituição é quem dá a última palavra. Vários artistas hoje em dia trabalham para uma instituição, né? Eles já são pagos com antecedência pelas instituições. Instituições que não são instituições públicas, são instituições privadas, são grandes galerias, são grandes instituições mesmo. Não dá nome também aqui, mas tem grandes artistas internacionais hoje em dia que trabalham para galerias. Não, a galeria não representa ele é que trabalha para a galeria, diferente. A relação é bem diferente. Se invertem. Inverte. Então, essa questão da liberdade que a gente sempre atribui à arte, ao fazer artístico, fica meio comprometida, né? Pois é. Lembra aquele negócio que eu comentei, que um professor meu, artista, né, pintor, estava comentando que, sem citar nomes, né, estava comentando que numa sociedade de mercado, o artista que é também um professor, ele perde um certo fio que o artista teria que ter numa sociedade de mercado em relação ao produto. E eu lá com meus botões pensando assim, pô, mas e o que se ganha? O que se ganha? Uma vez eu estava numa Bienal, também sem citar, mas eu encontrei um amigo meu que é um artista totalmente inserido, reconhecido, inserido no circuito, inclusive de bienais, e aí ele me fez uma pergunta em relação a uma outra artista que era mais amiga dele, não é minha amiga, minha conhecida. O que eu achava? E eu falei, olha, eu acho meio complicado e tal. E perguntei, e você, o que você acha? Ele falou, não, eu gosto. A única coisa que eu me pergunto é o que o mercado estará pensando desse trabalho daqui a 5 anos. A resposta é que o mercado pensou cada vez melhor sobre essa artista. Até melhor do que pensou sobre o que ele fazia. Porque ela começou a se destacar cada vez mais do que ele. Mas, de certa forma, o que me despertou a curiosidade foi pensar nessa diferença. Porque eu já era professor na UFRGS, né? Então, assim, eu tinha esse... O que eu tenho a meu dispor? Uma liberdade. Se eu quiser fazer, eu preciso do quê? De um ímpeto pessoal, né? Um ímpeto pessoal. Se eu tiver vontade suficiente de fazer e saco para produzir mais 40, 50 objetos, que vão se juntar aos 200, 300 outros que eu tenho que guardar em algum lugar, já que eu, sei lá, vendi 10% da minha produção, eu faço. Eu sou dono do meu nariz. Isso aí, Ricardo, depois que você me falou isso, eu fiquei até... Porque depois daquela nossa conversa, fiquei pensando pra caramba um monte de coisa que a gente conversou. E uma das coisas foi isso. Essa é uma ideia até muito antiga, que é assim, que o artista tem que ser uma espécie de sofredor, o artista como aquele gênio alijado da sociedade, que a sociedade não entende ele, entendeu? Então, no caso aí, ele tem que sofrer os amargores do mercado, entendeu? Ele está inseridão, mas ele tem que continuar como o sofrido, entendeu? Eu acho que o deslocamento aí, historicamente, eu agora eu estou escrevendo um artigo, não sei a hora que eu vou terminar, mas é sobre o Rauschenberg, sobre uma questão que eu acho que tem a ver com essa coisa que eu tenho falado de literalização, né? Que é essa passagem do pop. Entende? E aí eu li uma biografia do Rauschenberg, que é mais do que uma biografia, porque é aquele Calvin Tompkins que escreve, e para mim fica muito nítido essa passagem do expressionismo abstrato, esse sofrimento, essa coisa heróica da pintura. Do herói. Né? O Iberê que não pode ir à praia, que não pode
e tem que trazer aquele... Em que nos Estados Unidos é Polo, de Kooning, enfim. Para do Rauschenberg, que é aquele cara que tem um pé atrás ali, um humor e um distanciamento. Você vê o Rauschenberg falando, ele ri muito, né? Ele conta... Ele acha graça em si mesmo, ele é muito bem-humorado, ele tem uma inteligência. Agora, é como você disse, né? Por outro lado, você cai e passa a ser presa, né? Mas, e evidentemente, a gente está falando aí, todo artista quer ter o reconhecimento social. E o reconhecimento social passa muito por onde? Pela inserção no mercado. De mercado. Né? Uma vez perguntaram para o Cildo, numa entrevista, Cildo, você é um homem rico? Aí ele falou assim, eu tenho 2 filhos lindos e sou dono de 80% da minha produção, então eu me considero rico. Mas isso foi antes também dele vender as instalações dele a preços altíssimos. E que, de certa forma, ele nem sabia como ele comprou um ateliê novo, reformou, ele não conseguia sair do ateliêzinho dele, lá, que era meu vizinho, lá com Tavares Basbal, na Rua Alice, que era aquele cafuzinho que ele gostava, né? Porque realmente você tem que se reformular, né? Quando você entra nessa máquina desse outro tipo de reconhecimento, né? Você tem que negociar, né? E aí você tem, assim, artistas que são desde sempre, desde o início, muito preparados para conduzir a própria carreira, né? Às vezes até por formação ou por histórico familiar, e são os artistas que têm mais facilidade dentro dessa inserção. Estão muito bem esse aspecto comercial e de viabilização junto ao mercado do trabalho. Né? O Zílio falava, quando eu fiz aula com o Zílio me dizia assim para a gente, ele tinha voltado num pós-doutorado nos Estados Unidos, e aí ele falava assim, gente, lá na graduação, os alunos têm aula de marketing pessoal. Vocês, se isso aqui fosse um curso de verdade, tinham que ter também. Na graduação aqui na EBA, tinham que ter marketing pessoal. É meio isso, é essa lógica, né? Mas você sabe também, isso também não é novidade. Você vê que aquela mulher, né, escreveu aquele livro sobre o Rembrandt, até com ele aqui, do projeto de Rembrandt, Svetlana Altos, né, que escreve sobre arte holandesa. Ela fala sobre isso, sobre como que o Rembrandt se publiciza, assim, criava todo uma publicidade em cima dele. O Rembrandt é espertíssimo nisso. Né? E o Rubens? Rubens também. O Rubens, que era diplomata, né? Que era um... O Rubens também só circulava em alta espera. Circulava, Então, isso não é cruel. Aquele pessoal também na Itália, né, Michelangelo, Leonardo. Eles sabiam amarrar os contatos, né? Era uma negociação danada, entendeu? E a história tem isso. A história da arte tem isso de cruel, né? Por um lado, né? É que ela depende dessa efetivação. Porque, de certa forma, aquilo que é efetivado cria valor também, né? Mas eu vejo isso, eu venho do direito, né? Eu vejo essa questão do networking em todas as profissões também, né? Não é só, não sei se é só na arte que você tem que ter esse networking, você tem que estar nos meios certos, frequentar os congressos, etc. Entendeu? Eu acho que isso é um problema de tudo, entendeu? Mas você vê que na arte, eu estava numa live. Artistas, né, que não fizeram esse jogo e que o Cezanne é um deles, né? Nunca fez o jogo e é o Cezanne, né? Então... mas assim, você vê... mas aí a gente vai falar do Champ, né? Da posteridade, né? Da posteridade, porque o Cezanne, coitado, assim, existencialmente, ele, quando morreu,
ele praticamente não pôde colher nada do que ele... Muito pouco do que ele conseguiu. A vida dele não era boa, né? Mas não era boa por causa da maluquice dele também, né? Não, sim, mas o que eu estou dizendo também é o seguinte, é que ele continuou fazendo a obra dele, ele herdou lá o dinheiro, que era sapateiro, depois virou banqueiro, né? E aí ele não sabia de nada, ele estava fazendo o trabalho. Agora, em termos de inserção, conhecimento social, toda essa outra coisa, que é parte da nossa vida também, né? Outro dia eu estava numa live de uma galeria de Vitória, a galeria talvez a mais importante de Vitória, né? Matias Brotas. E eu estava numa live, alguém com uma pessoa que estava participando, um rapaz, artista plástico, jovem, comentou que num edital que ele entrou, perguntavam um dos itens que era pedido quantos seguidores ele tinha, o artista tinha nas redes sociais. Quer dizer, é uma loucura, mas quer dizer, é meio isso, é isso que o Dan falou, né? Como se vender na internet, né? Como se viabilizar, são coisas que... Mas Ricardo, eu não sei, eu acho que hoje tem uma loucura que é a loucura do número também, como você falou, né? Quantos seguidores, quanto isso. Acho que é diferente você pensar assim, lá dos contatos, das redes sociais, dessa coisa toda, né? De certa mitologia pessoal que o artista constrói, que é até charmoso, né? Hoje em dia, assim, quantas pessoas tem no seu Facebook, isso aí é muito chato, isso é uma diminuição, né? Isso é uma abreviação, isso é ruim. Agora, isso já é mais complicado mesmo. Eu acho, pelo menos, né? Isso já é bem complicado. Já é pouco artístico. Olha, Sérgio, o Baudrillard que fala a quantidade só é um valor ocidental, né? Até Maria, de novo. Ele falando do... Quer dizer, agora, por exemplo, a gente está vivendo essa abstração das 100 mil mortes, né? Um número. Né? Aí, por exemplo, a grande mídia se esforça para realizar isso, né? Vocês viram o que isso significaria se fosse uma destruição de uma bomba no centro de Curitiba? É uma tentativa de dar corpo a esses números. Né? O que significa 100 mil mortes? Quando cai um avião são 150 mortes. No Líbano morreram tantas pessoas. É o problema da realidade, né, Sérgio? Eu acho que é essa falta de realidade que a realidade tem, né? De concreção, né? Né? Uma realidade. Os números, né? Isso é coisa do número muito ruim, né? Porque, assim, no final das contas, essa coisa do mercado, né, das relações sociais, isso produzia uma arte interessante, sofisticada, né? O que sai dessa coisa numérica, né, é alguma coisa muito mais aplainada, muito mais pobre, né? Muito mais domesticado, muito mais simples, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a saída por exemplo, usar isso a favor, como você faz, por exemplo, no Instagram, né? E aí, talvez não se preocupando mesmo com o número de acesso, mas simplesmente com o fato de que você está ali, encontrou um canal para produzir que alguém vai olhar, né? Alguém vai comentar, aquilo vai afetar de alguma forma. Isso daí é muito bom, né? Então, não é só uma questão de né? Tem saídas. É bem por aí. Renata, uma coisa que me... Desculpa. O que eu acho interessante também da venda pelo Instagram ou só exibir seu trabalho, muito mais pessoas, no sentido, não só o brasileiro vai ver, né? Seu trabalho pode ser visto internacionalmente. Ele ultrapassa essas barreiras. Nesse ponto é muito interessante, né? É uma coisa que me incomodava muito, que eu fiquei pensando que era uma maneira de enfrentar esse incômodo, que é essa... Não, gente, mas eu fiz 60 vezes. Mas se ninguém viu, você não fez.
Né? Aquela coisa da atualização. Uma vez, há 10 anos atrás, eu abri o Globo e tinha um cara careca de calça preta e camisa branca, fazendo uma performance. E eu tremia, assim, eu falei, não é possível. Eu já estou fazendo isso há 8 anos. E o cara aparece no Globo como se fosse o trabalho. Aí eu fui pesquisar, era um acrobata da Intrépida Troupe. Ele estava começando a fazer performance. Aí eu encontrei um fotógrafo amigo meu, que tinha até documentado algumas, tinha registrado algumas inações minhas. Comentei com ele, que eu não sabia se eu escrevia para o Globo. Aí ele falou assim, Ricardo, mas todo mundo sabe o que você faz? Todo mundo sabe o que você faz. Aí eu fiquei assim, será que todo mundo sabe o que eu faço? Mas, Ricardo, poderia ser uma ocorrência magnética, como você falou. Gente, a gente vai um pouco aquela coisa do Kurosawa, lá do Rashomon. A gente vai ter que fazer mais alguns encontros. Será que ele fez mesmo? Sobre essas questões. Cada hora aparece uma questão. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta aí final para o Ricardo, fica à vontade, que a gente já passou para caramba do nosso tempo, não que isso seja um grande problema, mas pode ter gente querendo fazer alguma coisa, com outros compromissos. Minhas orientandas estão aqui, estou vendo Rita, Carol, Irani. Ricardo, em relação ao que você fez na Bienal, né, de não ser convidado e mesmo assim apresentar lá seu trabalho, no início dos anos 2000, não me lembro exatamente a data, eu fui a uma Bienal e um artista colocou um trabalho dele na parede e passou o período todo da Bienal, trabalho lá, e só foram descobrir na hora que desmontaram a Bienal. Não sei se você lembra disso. O Banksy fez isso também, né, no museu. O Banksy chegou lá, botou a telinha dele, ficou lá. São esses vazamentos, assim. Né? Exatamente. Você entra pelos telhados, assim. Entra pelo telhado. O controle, né, não é tão rígido, né? Muito engraçado uma vez, uma das últimas que eu fiz, em 2012, se não me engano, alguém perguntou, eu fiz junto de um tapete que era um trabalho de um alemão, Erwalter, e era um pouco Eleutica o trabalho do cara. Não sei se vocês se lembram, tinha uma manipulação com os tecidos, que eram meio parangolés, mas mais simples. E aí o monitor, as pessoas em volta perguntavam assim, e esse cara aí? Ele também faz parte? Aí o monitor, a gente via como é que a instituição se defendia, porque o monitor falava assim, é porque a instalação é ótima para fazer performance. Outro dia tinha umas garotas chorando, andando e chorando, não sei o quê. Aí eu falei assim, é um modo como uma instituição... Aí depois que eu pedi o nome dos monitores para fazer a ficha técnica do trabalho, alguns monitores não quiseram dar um nome, como se fosse... Eu falei, gente, mas é só para constar que vocês eram os monitores. Na hora que eu fiz o trabalho, não. Uma deu, o outro não quis dar, enfim. Muitas questões. Bom, Ricardo, então, gente, vamos continuando em próximos encontros. Espero que o Ricardo possa vir novamente. Agradeço com certeza. Agora vou entrar. Das alunas também que vieram, os convidados. E, de novo, agradeço você, Ricardo, por ter vindo. Foi ótimo, realmente. Obrigado também, Renata. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Isso. Obrigado a todos pela atenção também. Adorei falar para vocês. Legal. Isso aí. Sou sócio. Seja sócio. Um grande abraço para todo mundo.